Já? Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast e ele vai estar sensacional. Nós somos um grupo de estudo da Faculdade Ages de Senhor do Bonfim. Meu nome é Patrícia Alves da Silva, minha amiga Isabela Lima, e nós estamos representando um grupo de estudo em que nós estamos fazendo algumas pesquisas importantes para a nossa sociedade. E essa pesquisa que nós estamos fazendo hoje para esse podcast é a respeito da desigualdade de gênero. Nós sabemos que a desigualdade de gênero sempre existiu, né? É verdade? Mas depois da reforma previdenciária, será que essa reforma previdenciária auxiliou as mulheres ou, de certa forma, a desigualdade aumentou depois dessa reforma? E para abrilhantar esse podcast, nós trouxemos pessoas especialistas nesse caso para falar sobre isso, para nos explicar, porque nós somos alunos que estamos aprendendo ainda, né? E nós viemos conversar com o Dr. Josemar Santana e com Maraísa, e eles irão nos ajudar a entendermos melhor o porquê dessas desigualdades, ou se existem as desigualdades. E aí, primeiro, eu gostaria que eles se apresentassem para a gente. Fiquem à vontade, Dr. Josemar, Maraísa. Pois é, sou Josemar Santana, com 23 anos de advocacia, porque antes eu era jornalista e trabalhei não só como empresa própria de comunicação, mas também sendo correspondente de importantes jornais da Bahia e até do Brasil. Mas meu desejo desde a adolescência era ser advogado. Só consegui isso aos 46 anos de idade. Passei no vestibular com 41 e aí foi a oportunidade que eu tive e me formei e me dediquei praticamente à advocacia. Mas não deixei o jornalismo porque eu gosto de escrever e estou escrevendo sempre artigos quase que semanalmente, distribuindo nos blogs. Tenho alguns livros já publicados, pequenos livros, a gente pode chamar de livretos, mas que são muito importantes para expandir o conhecimento que você adquire e passa para as outras pessoas que tenham interesse. Estamos sediados aqui em Senhor do Bonfim, com um escritório também em Salvador. Na verdade, nós somos uma empresa, Santana Advocacia, que é constituída por mim e por minhas duas filhas, Maraísa e Maiana. Maraísa Santana e Maiana Santana. E para a gente, nesses momentos de contribuição, eles são muito importantes porque a gente se sente útil em passar o que a gente conseguiu aprender, ainda que seja pouco, mas passar para outras pessoas que estão buscando esse aprendizado. Bem, eu sou Maraísa, me formei há cerca de 12 anos e vim para Bonfim para montar o escritório junto com meu pai. Formamos a sociedade, que é a Santana Advocacia, como ele já falou. Em seguida veio minha irmã, Maiana Santana, para compor essa sociedade. Nós trabalhamos especializadamente com direito público e controle municipal. Eu sou especialista em licitações e contratos administrativos também. A gente advoga para câmaras, prefeituras, sindicatos de servidores públicos, associações de servidores públicos. Trabalhamos nessa área de direito público especificamente, né? Além disso, nós temos também aqui no escritório, nós atendemos demandas, causas cíveis, causas criminais e trabalhistas. A doutora Maiana faz a parte trabalhista, a doutora Josemar faz a parte criminal e eu faço a parte civil. Então deu para perceber aí, né, que grupo de peso aí, Maiana, Maraísa e doutor Josemar Santana com esse grupo aí de peso, né? E com certeza ele nos trará várias informações. Vamos à primeira pergunta, Maraísa? Isso. Na opinião de vocês, o sistema previdenciário em vigência é excludente em relações às mulheres? E por que as mulheres ainda ganham menos que os homens? Bem, Isa,
uma pergunta bem complexa, porque, de fato, a reforma da Previdência ela veio na contramão de todo um processo que está sendo construído há muitos anos de combate à desigualdade. Sim. Ela veio justamente assustadoramente, porque no projeto de lei original previam regras piores do que as que foram, no final, aprovadas, mas, de fato, foi uma lei que não contemplou, uma reforma, né, da Constituição que não contemplou as mulheres como deveriam. Ele veio, o pensamento do Congresso, o pensamento do legislador à época, era no entendimento de que as mulheres já alcançaram muito, então nada mais justo do que elas se equipararem aos homens em direitos e obrigações, né? No caso da reforma da Previdência, na contribuição previdenciária. No entanto, não foi pensado que, historicamente, o lugar da mulher na sociedade, o lugar da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, o lugar da mulher quando vai descansar, quando vai se aposentar, é completamente diferente do homem. Então, essa diferenciação não foi levada em consideração pelo legislador, pelo contrário, ele simplesmente excluiu essas diferenciações e prejudicou de forma terrível as mulheres em geral, porque agora vão ter que novamente trabalhar mais para conseguir descansar, né? E muitas vão ficar excluídas, por isso que você falou. Será que é excludente? Sem dúvida nenhuma vai ser ainda mais excludente, porque muitas mulheres vão ficar de fora do braço da Previdência, Sim. que deveria justamente servir para proporcionar no final da vida, né, no estágio final da vida, um conforto pelos anos trabalhados. E o que aconteceu com a reforma da Previdência, a gente viu que foi justamente o oposto. Então, essa desigualdade parte desde o mercado de trabalho, em que mulheres e homens, como você mesma perguntou, ganham igual, por que ainda continuam ganhando diferente? Isso. Ganham diferente porque nós mulheres e os homens, nós crescemos e somos colocados em papéis diferentes. Cada gênero toma um caminho diferente, em que mulheres não são colocadas na sociedade para servirem ao mercado de trabalho de forma mais produtiva. Pelo contrário, a produtividade em que é colocada a mulher é a produtividade de cuidar da família, de cuidar do lar e não de investir na sua carreira. Consequentemente, elas ficam de fora do mercado, né? E, por fim, na Previdência, né, que é o reflexo desse mercado de trabalho, elas acabam também ficando de fora ou diretamente prejudicadas. É verdade. E aí você falando desse contexto histórico, né, que realmente nosso país, né, eu não sei o mundo porque eu ainda não tenho essa noção do mundo, mas em nosso país existe sim a questão do patriarcado, né, que a mulher foi feita para trabalhar em casa. Então vem de uma cultura, né, de que a mulher ela não necessita trabalhar fora. Isso a gente tem melhorado bastante, todos nós já vemos mulheres trabalhando fora e tal. Mas eu gostaria que vocês me dissessem assim, de onde surgiu isso? De que a mulher ela precisa ser a dona de casa e o homem tem que ser o provedor. Como foi que foi surgindo, historicamente falando? É uma situação que vem dos primórdios da humanidade. Nós, se acompanharmos a história da humanidade, nós vamos ver que os papéis já eram bem definidos do que devia ser para a mulher como tarefa do dia a dia e o que devia ser para o homem. Como também existia para os mais velhos, os mais idosos. Se você pegar a história da origem da sociedade, você vai ver que até nas tribos essa definição de papéis existia muito forte. Sim. O que é que a mulher deve fazer, o que é que o homem jovem deve fazer e o homem idoso e a mulher idosa devem fazer. E se nós formos aqui, na atualidade, nas comunidades onde existe ainda o pessoal mais primitivo, que são indígenas, a gente vai encontrar exatamente essa divisão. Então, como é que isso pode melhorar? É através desse trabalho constante de conscientização, de educação dos grupos sociais e que leve conhecimento a essas
essas entidades ou tribos e sociedades, mostrando que o que está na Constituição, a determinação de que a lei, ou todos iguais, todos são iguais perante a lei, implica nessa busca de redefinição do papel do ser humano no seu grupo social. Isso. Se a gente for para, eu estou falando agora diretamente das nossas comunidades nativas, mas se a gente for para a Alemanha, por exemplo, para a França, a gente já percebe que já houve uma evolução muito grande. Por exemplo, na França, as mulheres escritoras se sobressaíram, né, num campo que era fechado só de homens. Só existiam pensadores, os pensadores, não existiam as pensadoras, eram só mais homens. E a França, aliás, a França é o berço do início da mudança da civilização. Sim. Em termos de liberdade, né? É tanto que o trinômio liberdade, igualdade e fraternidade veio da Revolução Francesa em 1789. Então, para a gente chegar até um estágio de igualdade, que é o desejado e que é o lutado durante tantos anos, tem muito caminho ainda a ser percorrido. Não só porque tem esse enraizamento histórico, essa cultura que vem de tanto tempo e que se estabelece, mas pela própria situação de formação dos grupos sociais. A mulher, para trabalhar, por exemplo, para votar, teve que lutar muito. Então, e agora? Ela quer ser uma força de trabalho no mercado de trabalho, porque precisa ajudar a manutenção da sua família. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa cuidar dos seus filhos, ela quer procriar também, porque é da natureza intrínseca da existência da mulher a reprodução. Né? Então, e aí, como é que fica? Se a gente for para a Europa, vamos citar só como núcleo assim mais desenvolvido, você vê que elas, hoje, as mulheres enfrentam um problema muito sério de dissociação da família. Porque no tempo que ela está se dedicando ao mercado de trabalho, ela está se ausentando da família. A família é criada em creche, né, os filhos são criados em creche. Então, como é que vamos resolver essa situação? Então, são problemas que não se resolvem só na letra morta da lei, ou mesmo que seja viva, só com a lei. É preciso que haja realmente uma conscientização, uma mudança de comportamento e de pensamento dessa necessidade de igualdade de trabalho, de convivência, de tarefas e tal. Mas Maraísa, que é palestrante constante do feminismo, tem mais informações. Adoro. Meninas, essa é uma pergunta muito complexa, porque a gente não consegue responder rapidamente assim, porque, óbvio, né, são muitas informações relacionadas. Mas, basicamente, esse contexto, essa estrutura machista e patriarcal existe, de fato, há muito tempo, em que o homem sempre foi o núcleo social, seja dentro do lar, seja na sociedade fora do lar. Isso sempre aconteceu. O problema aconteceu, segundo Sylvia Frederick, que é uma autora ótima, eu recomendo para todas as mulheres, todos os homens, vai virar a cabeça de vocês completamente depois da leitura. O livro é O Caliban e a Bruxa. Excelente livro, trata justamente do problema social que começou a existir. A Dona Zemar falou, sempre existiram diferenças de papéis ligadas a gênero. Isso sempre existiu. O problema aconteceu foi quando foi desvalorizado o papel que foi dado à mulher. Esse papel foi desvalorizado porque não ficou ligado à remuneração. Então, o problema do trabalho feminino, que foi colocado, né, culturalmente,
estruturalmente, historicamente as mulheres, o problema maior foi a ausência de remuneração que foi dada a essas mulheres, ao papel social das mulheres. Então, é a força de trabalho gratuita. Força de trabalho gratuita que tem que parir, tem que criar os filhos, tem que cuidar dos idosos, mas não pode ganhar dinheiro. Só pôde ganhar dinheiro com a Revolução Industrial, porque os homens foram para a guerra e alguém teve que trabalhar. Mas quando os homens voltaram, disseram, não queremos vocês aqui, voltem para o lar. E aí começou uma campanha intensa de que mulheres, o lugar de vocês é cuidando das nossas famílias. Só que lugar de mulher não é cuidando de família, lugar de mulher é trabalhando se ela quiser, é cuidando de família se ela quiser também, mas não existe papel pré-definido, e a gente está vendo isso muito intensamente nesse século XXI, mulheres que não se contentam com papéis que são impostos a elas. Elas buscam o que querem e o que têm direito de querer. Mas o problema maior, e aí reflete diretamente na Previdência, é justamente porque o trabalho da mulher é um trabalho gratuito, não remunerado. Né? O casamento por muito tempo, o contrato de casamento por muito tempo, foi na verdade nada mais, nada menos do que um contrato de trabalho gratuito, em que a mulher casa, é obrigada a ser escrava, porque quem não trabalha e não é remunerado é escravo, né? Então, sempre foi ligado a nada mais, nada menos do que um trabalho escravo. E agora as coisas estão começando a mudar, mas novamente as mulheres continuam ficando no prejuízo dessa mudança. Por quê? Para sair de casa e trabalhar, quando voltam para casa, o peso do trabalho doméstico, daquele trabalho gratuito, não acabou. Porque os homens ainda continuam sem colaborar com a parte que é deles, que é a metade, e não ajudar um pouquinho. Então, continuamos trabalhando mais do que os homens, seja fora de casa, seja dentro de casa, e do mesmo modo continuamos ganhando menos, ou às vezes não sendo remunerada. E quando a gente parte isso para uma discussão racial, isso se torna ainda pior. Porque mulheres negras são o final de tudo, a base de tudo, e ao mesmo tempo são as mais excluídas, porque além de mulheres são negras. E, consequentemente, isso provoca um reflexo social, financeiro e, no final das contas, previdenciário também. Também. Inclusive, semestre passado, nós falamos também desse tema sobre as mulheres negras no mercado de trabalho, e a gente percebeu o quanto elas sofrem para se manter, pelo menos aonde elas chegaram. Porque está tão difícil elas chegarem lá, e até para se manter, elas têm que lutar por aquilo. Elas têm que todos os dias mostrar o valor delas. E chegar a um ponto assim, de liderança, chega a ser ainda muito pior. E aí a gente percebe que existe muito isso, a mulher trabalha fora, e aí vem a segunda jornada, que é a jornada do lar. E o que a gente deveria, acho que o homem deveria pensar, é que essa responsabilidade, apesar que eu não estou falando somente de previdência agora, teria que ser dos dois. Porque uma mulher descansada, ela vai trabalhar melhor, né? Não, e saber que a lavagem de roupa é a roupa suja dos dois. Dos dois. Os pratos sujos são os pratos sujos porque os dois precisam comer. Então, a casa está suja porque a casa é dos dois e precisam limpar. Mas porque ainda existem homens com pensamentos, e inclusive mulheres também, que acabam se acostumando de que a mulher é responsável pelo lar e o homem é responsável pelas despesas da casa, né? Não, isso a gente vai ter que mudar. A questão da definição das tarefas que... Não, isso aí é coisa de mulher. Isso aí é trabalho de mulher. Como se fosse algo natural, como se viesse embutido no nosso útero. Que na verdade não vem. A única coisa que vem embutida no nosso útero é a possibilidade, a liberdade de escolher gerar um filho ou não. E dentro dessa questão da previdência, a gente sabe que, de certa forma, vai atrapalhar a mulher, porque ela não rende tanto como um homem, como deveria. Porque, imaginem, né? Imaginem uma mulher que passou 8 horas trabalhando, chegar ainda tem roupa para lavar, comida para fazer, filhos para arrumar, para cuidar. Então, não é fácil. Então, acho que nós vamos até entrar nesse assunto depois, sobre uma legislação até um pouco diferenciada para essas mulheres, enquanto ainda exista essa cultura machista, né? Mas nós vamos chegar lá, viu? Próxima pergunta.
As trabalhadoras rurais, elas sofreram algum impacto na Previdência? Quer falar? Eu não entendi. As trabalhadoras rurais. É, com essa reforma da Previdência, Elas sofreram algum impacto na Previdência? Ah, sim. Elas sofreram, talvez até um pouco pior, né, o impacto do que as trabalhadoras urbanas, porque, na verdade, todos os trabalhadores rurais foram completamente, assim como as mulheres, né? O legislador, ele não enxergou o lado de quem trabalha no interior, na fazenda. O trabalhador rural é totalmente diferente do trabalhador urbano. São atividades em que não se tem descanso, em que direitos trabalhistas não existem, principalmente o pequeno produtor, né, que vive praticamente de vender ali o pouco que planta para poder trocar ou vender e conseguir ali sustentar seu núcleo familiar. Sem contar que é muito mais um trabalho de subsistência. Muito mais o trabalho. E o que sobra que leva para o mercado. Então, esse trabalhador, ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem feriado, ele trabalha todos os dias. E as trabalhadoras rurais, do mesmo modo, considerando ainda a expectativa de vida desse trabalhador rural e, consequentemente, hoje a gente vê muitas famílias dependentes, às vezes, de uma aposentadoria rural, daquele núcleo familiar, que hoje as mulheres foram colocadas, né, as trabalhadoras foram colocadas praticamente em pé de igualdade com os homens. Foi descartada a possibilidade de um regime diferenciado para elas, na reforma da Previdência, que, do mesmo modo, as excluiu do abraço da Previdência. Né? Isso, e eu até estava lendo em um lugar que talvez esse trabalho rural seja até extinto, porque vai chegar um ponto que elas não vão poder mostrar como tem digamos assim, quem trabalha dentro de uma empresa, ela vai ter ali como comprovar. Sim. Ou seja, e a trabalhadora rural, ela não tem condições de comprovar. E aí, o que vocês acham sobre isso? Exatamente. Pois é. Por essa questão, né, de não ter como comprovar. E aí, eu vejo que no sistema anterior, apesar de ser ruim também, não Sim. era maravilha, Sim. mas pelo menos tinha a forma de comprovação e era mais facilitada. Agora não. Com a reforma, isso aí passou a ser de uma rigidez enorme e que não basta eu reunir 2 ou 3 testemunhos para dizer, não, eu conheço fulano que trabalha desde os 14 anos nessa atividade. E aquilo valer como comprovação de tempo de serviço. Agora não, agora tem que ser uma coisa oficial, ou seja, exige muito mais uma questão da renda que vai gerar para o sistema previdenciário. Ou seja, eu tenho que contribuir para ter direito. Para ter direito, porque eu vou depois. E mais, o que era uma contribuição mínima de tempo, aumentou pelo menos mais 5 anos. Meu Deus. Então, ficou mais difícil em todos os sentidos, não só em termos de comprovação do tempo, mas também de contribuição. Então, porque a Previdência era muito parcimoniosa em termos de proteger e tal, mas o sistema previdenciário é para isso mesmo. É para criar situações de amparo à pessoa que está trabalhando tanto tempo que chega a uma fase da vida que não tem mais o vigor físico para trabalhar como trabalhava 10 anos antes, 15 anos antes, 20 anos antes. O sistema deveria ser universal, né? É um dos princípios do sistema previdenciário. No entanto, a gente viu que essa reforma parece que desconsiderou essa universalidade completamente, porque tratou de forma muito diferente. Outra coisa que eu achei bem interessante ao ler alguns artigos é que quem participou desse parlamento para a mudança as mudanças que aconteceram na reforma de 2019, a grande maioria eram homens. Ou seja, com toda a legislação, as mulheres eram a minoria. Então, vocês acham que se tivesse pelo menos uma igualdade, né, de mulheres junto com os homens, será que a força não seria maior? Sem dúvida. E veja que nós temos esse problema também, que é histórico, representatividade. de representatividade. Então, a mulher está muito
menos representada no parlamento. Isso. Por isso que a lei eleitoral vem nos últimos 10 anos tentando estimular a participação da mulher Mais outras mulheres. na política, e não só no sentido de se tornar uma representante eleita, mas de participar mesmo para cuidar Dos seus próprios direitos. dos seus próprios direitos e não ficar sempre sendo minoria na hora de decidir. Na hora de... Essa reforma foi ruim, não tenha dúvida, mas teria sido pior se o projeto original fosse aprovado. Houve muita emenda, muita modificação, mas o resultado ainda é ruim, do ponto de vista não só das mulheres, também para os homens, porque eles tiveram também algumas dificuldades também diante dessa reforma. do tempo de contribuição e por causa da idade, né? E falando nisso, a gente até deu uma pesquisada que diz assim que depois dessa reforma as mulheres vão ser acrescentadas mais 2 anos, até 2003, né? Só que para os homens não houve esse aumento de idade, é verdade? Mas é porque já existia um estabelecimento de idade maior para os homens. Ah, sei. A diferença era de 5 anos entre homens e mulheres. Agora houve uma redução para 3 anos. Então, era 60, 65. Passou 62, 65. Eles não mudaram, mas ainda continuam com a idade. O que é um absurdo, porque o projeto original previa a igualdade. Absolutamente. E aí, com muita discussão, houve essa redução, mas mesmo assim, como a gente falou aqui há pouco, né? Trataram as mulheres. O objetivo é a gente buscar a igualdade, sim. Mas, falando de direito e falando sobre igualdade, para a gente alcançar a igualdade, a gente tem que tratar diferente os desiguais. Não dá para tratar igual quem é desigual. Mulheres e homens são desiguais e a gente precisa buscar políticas públicas e legislação direcionada para tratar de forma desigual, de modo a alcançar a igualdade. Não adianta, eu tenho 1,70 m, eu acho que você é menor um pouquinho, né? Pronto. A gente ficar as duas juntas, paradas, olhando por cima do muro, eu consegui enxergar o que passa do muro, você, por ser um pouco menor, não consegui enxergar, e aí dizer que nós duas somos iguais. Eu consigo enxergar e você não, porque você é menor. O que acontece? Tem que conseguir um apoio, um banquinho, uma escada, para te dar condição de igualdade, de enxergar além do muro também. Então, a lei deve servir para isso. E a reforma da Previdência não serviu, porque ela desconsiderou essas diferenças entre homens e mulheres e diminuiu esse tempo, né, dessa diferença de contribuição de homens e mulheres, mesmo considerando, porque a justificativa é que mas a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Mulheres trabalham mais cedo do que os homens, mulheres trabalham mais do que os homens e foram novamente injustiçadas, tendo que contribuir dessa vez um pouco mais do que na legislação anterior. Tudo isso buscando igualar homens e mulheres, né? Porque a busca é cada vez se aproximar o tempo de contribuição para ficar igual, homens e mulheres. Isso, a gente quer que isso aconteça, mas quando for a hora disso acontecer. Quando as diferenças não mais existirem no campo do trabalho. Isso é verdade. Porque é como você falou, a questão aqui, a palavra-chave é equidade. Porque assim, quando você pensar em igualdade, nunca vai acontecer, porque as mulheres são diferentes dos homens, as mulheres têm outros afazeres. Agora, como você falou, se acontecer o seguinte, homem e mulher juntos, os dois trabalharem no mesmo propósito, o homem ajudar a mulher em casa, né? A questão de filhos, um ajudando o outro, talvez a gente até consiga essa igualdade. Mas enquanto a mulher ganha menos que os homens, tem 2 jornadas de trabalho sem remuneração, né? Uma das jornadas é sem remuneração nenhuma. Não há condições de igualar. Então isso não é benefício para a mulher. Agora, quando houver equidade, né? Que é quando você falou, né? Que cada um no seu banquinho, todos verem iguais, aí sim isso pode, né, haver uma mudança de lugar. Né? A Seguridade Especial, ela é exclusiva para trabalhadoras brasileiras?
Na verdade, o que deveria ter ocorrido é justamente essa política especial voltada para as mulheres, essa seguridade especial voltada para as mulheres, que, da forma como foi constituída, não atende os nossos anseios, não atende as nossas necessidades. Então, é necessário, ficou mais necessário ainda com a reforma da Previdência, que haja, sim, uma política mais justa, né? Porque a legislação acaba gerando políticas públicas também voltadas para o combate a essas desigualdades. Então, a Seguridade Social Especial para as mulheres deveria ter sido pensada de uma forma mais justa para contemplar as necessidades e para atender aos anseios dessas mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, na Previdência. Mas da forma como foi construída, essa especialidade que foi garantida para as mulheres não atende, de fato, à nossa realidade social. Não atende. E aí a gente teria que pensar realmente em algo que fosse exclusivo mesmo, assim. Sim. Porque, como você falou, né? E aí eu repito, enquanto houver essas desigualdades, a gente deveria ter pensado nessa questão de uma previdência meio que exclusivamente para as mulheres, né? Para pensada para a nossa realidade. Isso, diminuir essa questão da desigualdade. Pensar como é que o Brasil vê essa situação de gênero, né? Homem, mulher. Como é que o Brasil consegue lidar com isso? A gente sabe que ele não Tragicamente. não consegue lidar. Então, assim, as pessoas deveriam, principalmente quem faz as leis, quem resolve tudo isso, né? Deveriam analisar tudo isso. Nós ainda estamos numa cultura machista, patriarcal, e por conta disso, eles deveriam ter visto esse lado, né? Que sempre as mulheres estão abaixo dos homens, infelizmente, né? Agora, é bom observar também o seguinte, que nessa busca de ter uma seguridade especial para as mulheres, a gente não estaria limitado a esse contexto da discussão aqui. Sim. Porque nós vamos ter que buscar formas de financiamento dessa seguridade especial por meio de quê? De uma reforma tributária. Sim. Indicação Então, social. nos países desenvolvidos, as grandes fortunas garantem a previdência da maioria da população trabalhadora. Aqui no Brasil ainda é um motivo de discussão enorme essa questão da tributação das grandes fortunas. E aí você vê que a carga maior sempre cai na classe média, que é onde está esse contingente enorme de mulheres. Os poderosos arranjam sempre os meios que a lei dá, por exemplo. Não, eu sou dono de uma grande indústria, eu vou utilizar 20% do meu imposto de renda para uma atividade social. Entendeu? Isso, do ponto de vista prático, pode até ser interessante. Vamos colocar aí a instituição bancária e tal, está financiando colégios profissionalizantes para isso, para pessoas carentes, para não sei o quê, para isso, para aquilo. Mas, se fosse direcionado para arrecadar o que é devido a essas grandes fortunas, aí você teria condições de financiar a previdência não só dos homens, mas também das mulheres que não são aquinhoados de uma fortuna expressiva. Você vê, por exemplo, nós temos uma relação de pessoas de familiar que moram no Canadá. A pessoa trabalha como cuidadora e faz 2 viagens por ano de férias. Por causa da remuneração, que é boa, mas é também porque o sistema previdenciário lhe garante, naquele período de férias, ela sair, né, pela contribuição que o seu patrão está lhe dando e está conseguindo financiar esse a gente sistema. vê que, assim, inclusive, muitas mulheres saem daqui do Brasil para trabalhar fora, como babá, como empregada doméstica.
E lá elas contam à vontade, porque lá elas, eu trabalho muito, mas tenho tudo na minha casa. Então, tem alguma coisa estranha aí no nosso lado aqui, né, do Brasil, que não dá essas oportunidades. Mesmo uma mulher que trabalhasse como uma babá, como uma empregada doméstica, ela deveria ser mais reconhecida. E a gente vê que não é, infelizmente. É aquela história que a gente conversou, né? Todos os papéis de gênero que são colocados para a mulher são desvalorizados. E isso vai até para as profissões. Também. E se você tira, por exemplo, uma profissão predominantemente feminina, né? Porque tem mais mulheres do que homens, que é a licenciatura, né? Ser professor. Sim. Quantos professores homens vocês tiveram? Poucos, né? Não digo nem na universidade, mas na escola, na educação primária, na educação básica, a grande maioria mulheres, que sempre ganham muito menos do que os homens, né? Uma vez eu assisti uma entrevista, achei interessante, diz, mulher professora é pró, né? Ou tia, né? Pró ou tia. Agora o professor é mestre, sempre. O professor homem chama de mestre, mas a mulher, a professora, chama de tia. Porque sempre há um rebaixamento. Mulheres, chefes de cozinha, são chamadas de cozinheiras, mas os homens, chefes de cozinha, são chamados de chefes. São profissões em que, né? Os homens até nesse sentido tem a diferença. É incrível, incrível. Mas as experiências de vocês, assim, do mercado de trabalho, você já tem 12 anos no mercado de trabalho, você já sofreu alguma... Eu acredito que não, porque você trabalha com seu pai com certeza é correto, mas já aconteceu algum caso de você se deparar com algum problema na Previdência por você ser mulher? Na Previdência ou no exercício da profissão? No exercício da profissão e... na verdade, na Previdência acho que você não tem esse problema. Só contribui ainda. Porque você contribui e, no caso, seu pai também deve contribuir certinho e tal. Mas, assim, nessa área de trabalho, você se sentiu um pouco discriminado alguma vez? Todos os dias. Sério? Todos os dias. E vocês, quando começarem a perceber, vocês vão perceber que todos os dias tem discriminação o tempo inteiro. Não aqui no escritório, não no trabalho, pelo contrário. Meu pai, eu sempre falo que ele é um feminista involuntário. Ele não é aquele de levantar a bandeira, mas é a pessoa que ensinou a mim e a minha irmã de que, por sermos mulheres, a gente não merece nada menos do que qualquer pessoa dignamente merece, seja homem ou seja mulher. Sim. Então, isso nos foi passado e nós construímos e continuamos construindo nossa carreira, nossa vida, pautada exatamente nisso. Mas na minha profissão, enquanto advogada, sempre, todos os dias, encontro preconceito. É totalmente diferente, vocês vão entender quando eu falar de você tratar com advogado e você tratar com advogada. O julgamento de ser mulher são vários que não perpassam pelo julgamento quando se trata de um homem. Quando se trata de uma mulher, tem um julgamento de, essa aí não sabe de nada. Primeiro, é o primeiro julgamento que fazem. Essa é uma menininha, ela é uma menininha. Sim. Ela é uma menininha, tá aqui à toa, passeando. A menininha que é dito é no sentido de... É novinha demais. Mas você não tem uma Será que é que sabe que você é tão novinha? Ou então, tipo, é uma mulherzinha que tá aqui pra poder comprar bolsa e sapato. Entendeu? Mas assim, não quer, não tá disposta. Eu já passei por cada uma. Às vezes nem é o intuito de discriminar e nem é o intuito de colocar pra baixo. Mas eu estava comentando outro dia. Fui eu e minha irmã tratar sobre um novo contrato, né? Nosso, com um determinado contratante. E esse contratante já conheceu meu pai, mas não tinha trabalhado ainda com meu pai, mas já conhecia ele, né? E aí, quando ele começou a conversar com a gente e questionar alguns problemas lá relacionados ao contrato, e a gente começou a responder, e ele viu que nós éramos entendidas do assunto, ele disse, meu Deus, vocês são muito retadas, eu e minha irmã, né? Vocês são muito retadas. Mas me diga uma coisa, Josemar não quis ter um menininho, não? Meu Deus. Tipo assim, vocês são ótimas, mas se vocês fosse fossem homens, vocês seria seriam melhor espetaculares. Assim, o intuito dele não foi diminuir a gente, jamais, pelo contrário, mas aquilo perpassa na cabeça dele. É enraizado, então ele pensou dessa forma, entendeu? Mesmo sem querer, pensou dessa forma. Então, assim, isso acontece o tempo inteiro. Acontece sim. Aí a gente fala, não precisamos, né? Aí me perguntam, Maraísa, você... Quando, por exemplo, me pedem uma explicação, e aí eu dou a explicação e tal, aí olha assim,
Ou então eu entrego um trabalho grande, porque, né, em tese, os homens trabalham mais, porque os homens são mais comprometidos com o trabalho do que as mulheres. E aí, quando você se mostra tão competente quanto, e quando você se mostra tão comprometido quanto, aí falam, ué, mas, tipo, você tem filho? Tipo assim, não cabe um filho na sua vida, porque você trabalha tanto, você é tão dedicada, mulheres que têm filhos não podem se Não dedicar. pode se dedicar. Então, esse tipo de preconceito é todo dia. Qual é a real importância da Previdência? Tem alguma Da reforma da importância? Previdência? Se tem Sim, alguma eu já falamos importância, na de verdade. Desculpa, Ivan, que eu atrapalhei, mas só para explicar assim, porque nós falamos de todas as vantagens. Mas existe pelo menos uma vantagem para a mulher nesse contexto todo. Não existe. Não, Eu né? não consigo enxergar, não. Então, vai Não, Consegue deixa eu olhar, não eu dá não vinho, consigo não. enxergar. Então, assim, porque a gente sabe das vantagens gerais, Sim. mas dentro desse contexto de gênero, A mulher infelizmente, não tem nenhum não tem nenhuma vantagem. Então, assim, eu não sei como é que funciona ainda, eu ainda estou em fase de aprendizado, caberia, sei lá, alguém se unir para conversar a respeito, eu não sei como é que funcionaria, para ver essas questões, né? Porque será que nós vamos continuar para sempre dessa forma, sendo desestimuladas, né? De certa forma, desacreditadas, tudo que seja, né? A esperança no futuro. Isso, será que tem uma esperança no fim do túnel? O que é que você acha? Será que ainda vai haver uma Eu acho mudança? que a situação mais grave aí é que, por falta de participação maior da mulher politicamente, Sim. e porque existem interesses partidários e ideológicos que interferem profundamente na discussão dessas matérias, termina atrapalhando. Veja só, muitas vezes o líder do partido chega lá e diz, olha, nós definimos em reunião que a nossa posição vai ser essa. Ele não está olhando se aquilo vai ser benéfico ou maléfico. É a posição que o partido adotou. Por quê? Porque o nosso adversário é o partido tal. Então, veja só, que ele vai se contrapor ao pensamento da outra facção partidária, mas não está pensando no ser humano que necessita de ser beneficiado com aquele ato dele. Então, há uma divisão de grupos no sentido de dizer, bom, nós entendemos que é isso aqui. Para mim é bom isso aqui. Eu não quero nem saber se os outros vão ser. Josemar está pensando isso, vamos derrotar a proposta dele. Então, não está pensando. Além do que, assim, como a maioria do parlamento é de homens, eles nem pensam nas necessidades das mulheres, porque não são condições, não são necessidades que eles conhecem, eles não conhecem. Não conhece. E aí, seria até a última pergunta, já estamos terminando, que eu falo aqui, né? Quais as possíveis soluções para a diminuição da desigualdade na área previdenciária? Seriam mais mulheres no poder. Sem dúvida. Porque como eu falei lá no começo, que eu vi num artigo, que a grande maioria do parlamento é homem, são do sexo masculino. Ou seja, quem é do sexo masculino vai pensar nele. Infelizmente, não deveria, né? Então, acho que a gente tem que começar a acordar, as mulheres acordarem, né? Perceberem que há, sim, falta de mulheres no parlamento e que elas unidas, elas podem mudar essa situação. Não é isso? Sem dúvida. E não só, porque assim, essa transformação, como você disse, como é que a gente pode mudar a Previdência, né? De modo que atenda melhor, igualmente, os gêneros. É só mesmo através da reforma da legislação. Somente através da reforma da legislação. Não tem como você mudar se você não mudar a lei, o texto da lei. Mas como é que a lei vai mudar? Se os legisladores mudarem, porque os legisladores que estão aí fizeram o que fizeram. Então, a gente precisa mudar os legisladores. Esse é o problema. E a gente precisa entender que essa questão de representatividade é uma questão importantíssima. Eleger mulheres, dar espaços para mulheres falarem, é muito importante. Porque se a gente não falar, se nós não tivermos espaço para falar e dizer do que a gente precisa, pode ter certeza que vamos continuar silenciadas. Os homens não vão se preocupar com isso.
Não. Eles não vão dar. Primeiro por quê? As cadeiras são lá, né? 513 e no Senado 81. 513 na Câmara, 81 no Senado. Alguém vai querer sair para dar espaço à mulher? Nós é quem temos que conquistar. Mas essa conquista é muito complexa e aí seria um tema para outro podcast. Esse é apenas o primeiro podcast. Passa pela reforma política, pela reforma eleitoral e pela reforma tributária. Porque também, e aí a gente pode... tributária eu sempre bato nisso porque ele é o financiador de todo o sistema. Sim, e a gente já, aproveitando que estamos aqui com vocês, nós queremos outras oportunidades com vocês, porque assim, nós somos estudantes, nós estamos aprendendo. A maioria do que vocês sabem, a gente ainda não sabe. Vocês sabem que assim, a gente estuda. Mas a gente aprende com vocês também. A prática também faz com que a gente aprenda muito, né? Então assim, vocês como pessoas que já trabalham, que já estão nesse meio, eu sei que a gente vai estar aprendendo muito com vocês, então nós vamos precisar muito de vocês para outros questionamentos. E assim, só um dado que não tem nada a ver com previdência, mas tem a ver com a mulher. Eu vi outro dado de uma deputada federal falando que o banheiro feminino só foi colocado na Câmara há pouco tempo atrás, gente. Porque não tinha, não precisava. Porque não precisava, mulheres não estavam. Então, assim, estamos saindo um pouquinho nosso tema, mas é algo que é impressionante. Você está num lugar em que você não tem um banheiro feminino. Pois é, detalhe. Então, muitas coisas precisam mudar. Há quase um século nós conquistamos o direito ao voto. E mesmo assim a nossa representação ainda é mínima. Então, assim, gente, só agradecer a vocês. As respostas de vocês foram muito esclarecedoras. Eu tenho certeza que nosso trabalho vai ser um sucesso por conta de vocês. E assim, nós sabemos que vocês são pessoas muito ocupadas. Então, assim, eu perturbei o Dr. Josemar algumas vezes. Eu perturbei o Dr. Josemar algumas vezes, mas sabendo que realmente ele é um homem muito ocupado, você também. Inclusive, sua irmã ia também dar entrevista, não teve condições por conta das ocupações que ela tem. Então, a gente só quer agradecer e dizer para vocês que estão aí, que vão assistir esse podcast, que retirem o máximo de informações para vocês, principalmente vocês mulheres que querem terem voz nessa sociedade. Porque o problema é que a gente acaba se acostumando a viver essa vida de que eu sou dona de casa, eu estou acostumada a ganhar menos, eu estou acostumada a ser dominada. E na verdade não precisa ser assim, entendeu? Nós somos seres iguais. Inclusive está na Constituição Federal, né, que esses direitos têm que ser para todos. Então, deixo esse recado para vocês, que vocês lutem, mulheres. E homens também lutem por nós, porque nós precisamos do apoio de todos, de toda a sociedade brasileira. E nós agradecemos a todos o nosso grupo de estudo para a JUS, e dizer que vocês foram essenciais nesse projeto. Então, agradecer também às professoras Catrine e Mariana. E é isso. Vamos continuar fazendo essas pesquisas e foi um prazer estar com vocês.